Bom, boa noite, boa noite a todos e a todas presentes na terceiro dia da Semana Tecnologia em Foco. É um prazer estar aqui com vocês. É uma semana construída e pensada para ajudar vocês a trazer todos aqueles exemplos práticos, toda a teoria que a gente aprende na graduação, mas hoje, especialmente nessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Pessoal, vocês me ouvem? Como construir um plano de carreira. Aqui está conosco uma das nossas grandes parceiros, que é a Liga de Gestão, representada pela Ju. Ju, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade e por esse apoio. Antes de mais nada, vou passar alguns recados rapidinhos. Primeiro, desculpe pelo atraso, tudo bem, galera? Segundo, que o link de perguntas, vocês já sabem, a gente vai enviar no chat do YouTube para que a gente possa repassar aqui aos nossos palestrantes. E, além disso, por favor, ao final da palestra, respondam o feedback dentro do tempo. Ju, agora passo a palavra a você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Juliana Haddad e faço parte da Liga de Gestão de Pessoas. A Liga faz por meio de eventos e palestras, né? A gente tenta entender mais e se aperfeiçoar no âmbito de gestão de pessoas para depois passar e disseminar esse conhecimento. E aí, através do convite, nós trouxemos aqui a Anne, Renato, que vão falar um pouquinho sobre gestão de carreira, plano de carreira, e é um prazer estar com vocês. Passo a palavra para a Anne. Legal. Boa noite a todos, meu nome é Anne, eu trabalho como gerente de RH na Bosch, atendendo a divisão de ferramentas elétricas, que tem cerca de 750 colaboradores em toda a América Latina, e eu tenho o prazer de estar aqui com o Renato Leite, com a Patrícia Nino, que são gerentes sêniores, para contar um pouquinho da carreira deles para vocês também. Vou pedir para a Patrícia começar se apresentando. Acho que a pá caiu. Renato, você pode se apresentar, então? Claro. Vamos lá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui participando dessa live, como a Anne falou. Bom, meu nome é Renato Leite. Eu sou gerente responsável pela parte de engenharia de desenvolvimento e também pelo departamento de qualidade da Robert Bosch, para a divisão Power Tools, né, de ferramentas elétricas, para toda a América Latina. Tenho 47 anos, sou casado com a Renata. Nós temos um filho, o Pedro, ele tem 22 anos. Ele também é estudante de engenharia, ele estuda na Unesp de Bauru, e faz engenharia elétrica. Eu sou formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, né? Eu estudei no campus Santa Bárbara. Que mais? Moro aqui em Campinas. Estou na Bosch há 29 anos. Não parece, mas estou há 29 anos dentro da Robert Bosch de Campinas. Muito bom. Patrícia, tá por aí? Ainda não. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formada em psicologia, pós-graduada em comportamento humano e em finanças corporativas. Eu me formei na Unimep, em Piracicaba, uma universidade particular, e a pós-graduação em comportamento humano fiz na USP e a pós em finanças corporativas na Unicamp, aqui em Campinas, no Instituto de Economia. Eu trabalho na Bosch há 10 anos e antes de trabalhar no RH da Bosch, eu trabalhei em consultorias de RH, atendendo a pequenas e grandes empresas. A gente vai falar um pouquinho a respeito de carreira com vocês, de como construir carreira, né? Eu preparei um material e depois a gente vai explorar um pouco a carreira do Renato e da Patrícia. Espero que a Patrícia consiga se conectar, que são carreiras diferentes, vocês vão perceber que tem formatos diferentes, mas eles chegaram e ainda vão chegar, né, em posições muito expressivas dentro de uma organização sólida como a Bosch. Vou pedir para você passar aí, Renato. Vamos lá. Escolhi essa foto para falar um pouquinho da realidade que vocês vivem, né, como jovens que são numa universidade tão renomada quanto a Unicamp, né, vocês têm um mundo de possibilidades à frente de vocês. Várias alternativas, caminhos,
inúmeros conceitos, inclusive do que é carreira, do que é sucesso, do que é trajetória, tudo muito relativizado hoje em dia, né? Considerando que vocês estudam numa universidade de ponta, renomada, as possibilidades para vocês aumentam ainda mais. Nós temos até hoje gestores dentro da Bosch que pedem estudantes da Unicamp. Então, vocês realmente estão numa posição muito privilegiada, né? Claro que também por mérito de vocês. Ao mesmo tempo que vocês têm um mundo de possibilidades que se abrem, isso também traz insegurança, incertezas, dúvidas. Quanto maior o número das possibilidades, mais em dúvida a gente pode ficar, né? Tem essa possibilidade também. Eu trouxe aqui, então, alguns pontos só para favorecer a reflexão de vocês e contribuir de alguma forma na construção dessa trajetória. Você pode perguntar assim, dentro de tantas possibilidades que eu tenho, por onde que eu começo, né? Pode mudar a tela, Renato. A minha sugestão é que você comece por dentro, que você comece pelo autoconhecimento. A gente fala muito disso dentro da divisão de ferramentas elétricas, na Bosch. É uma divisão que tem uma liderança que buscou esse caminho do autoconhecimento para buscar atuar de uma forma mais empática, a partir de um lugar de servir o outro como liderança, de atuar do coração, não só olhando para negócios ou para processos, mas olhando para pessoas a partir do lugar de dentro deles, né? Então, a minha primeira sugestão para vocês é que vocês comecem pelo começo, por dentro de vocês. Em suma, o que isso significa invista em autoconhecimento. Autoconhecimento é um marco zero na nossa vida, é um ponto de partida para as decisões mais importantes que você vai fazer na sua vida. Conheça os seus valores, o que é importante para você, quais são os seus princípios, porque eles são base de conduta. Não dá para você pensar em próximos passos sem você ter essa base muito fortalecida. É importante, inclusive, para que você identifique profissões que sejam aderentes às suas habilidades, aquilo que te faz feliz, aquilo que está relacionado aos seus interesses, e é em função disso que você pode começar a pensar em possibilidades. Pode passar, Renato. Falando na próxima tela sobre aquilo que nos faz feliz, não tem uma fórmula que determine uma carreira ideal para cada um, né? Mas é importante a gente saber do que a gente gosta de fazer, o que deixa a gente alegre, né? Então, você pode perceber isso por meio das matérias que você mais gosta de estudar, aquilo que você mais gosta de fazer em termos de atividades no seu dia a dia. Tudo isso vai mostrando para você o que você aprecia. E isso é muito importante, porque normalmente a gente gasta mais tempo com o que gosta, faz melhor aquilo que gosta de fazer, né? Então, saber aquilo que te faz feliz é muito importante. Pode passar. Também é importante você conhecer quais são as suas habilidades. Então, a gente está falando aqui de autoconhecimento, só que numa outra perspectiva, né? E aí eu sempre sugiro que as pessoas façam uma análise SWOT do próprio ser, né? A gente usa isso para estratégia de negócio, mas você pode usar para a estratégia da sua carreira também. Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Quais oportunidades você encontra com base nas suas forças? E quais são as ameaças com base nas suas fraquezas, para as quais você tem que estar atento ou atenta, né? A gente pode alavancar o autoconhecimento por meio dessa ferramenta. Encontrar os seus pontos fortes é importante para que você invista cada vez mais neles e utilize-os a seu favor. Assim como conhecer as suas fraquezas, é importante para que você esteja atenta, para não agir no automático, não se sabotar, né? Atuar de um lugar consciente. Outra dica é você estabelecer metas, você ter clareza sobre os seus objetivos. Pode passar, Renato. Você precisa saber o que você pretende fazer na vida, né? Quais são os seus objetivos. Muito provavelmente aquilo que você vai planejar não vai acontecer exatamente como você vai planejar. Mas é importante você ter uma meta
para você poder traçar o caminho para chegar lá, né? Aqui eu dou a seguinte dica, que você construa um currículo de curto, médio e longo prazo, né? Então, que você imagine como vai estar o seu currículo daqui a 1 ano, como ele vai estar daqui a 5 anos e como ele vai estar daqui a 10 anos. Assim você consegue ter uma ideia do que você tem que estudar, que experiências você tem que ter para chegar lá, quais são os contatos que você tem que estabelecer, talvez viagens que você queira fazer, cursos, formações, pós-graduações e até trabalho voluntário. Então, reflita sobre isso, inclusive de forma muito tangível sobre quanto de dinheiro você precisa para chegar nesses lugares. Não estou aqui falando de dinheiro de uma forma mesquinha, né, mas bastante pragmática. Tem algumas coisas que a gente só faz se a gente tiver dinheiro, né? Tem muita coisa que dá para fazer sem dinheiro, mas é importante você pensar nisso também. Pode passar, Renato. Outro ponto é você ter consciência de ônus e bônus de cada uma das escolhas. Então, saiba o que esperar de cada profissão. Procure compreender qual é o escopo de atuação de cada profissão, para que você entenda o que é bacana, gostoso de fazer naquele papel, naquela responsabilidade, e o que talvez não seja tão atrativo. A gente tem uma colega, vocês podem até procurar no LinkedIn, ela chama Vanessa Almada. Ela trabalha como business partner lá na Bosch também, e ela fala uma coisa que é muito interessante. Todo mundo tem na sua atuação profissional o que é de gostar e o que é de fazer. O que não pode é aquilo que é de fazer ser tão sacrificioso que te faça infeliz no dia a dia. Então, antes de você tomar decisões sobre responsabilidades, posições, carreiras, é importante você conhecer o ônus, sempre vai ter ônus em todas as responsabilidades, mas que não seja tão pesado para você. Pode passar, Renato. Outro ponto, eu estou terminando já, tá? É você procurar se atualizar sempre. Sempre vai ter alguma mudança, né, no cenário, nas carreiras. Se a gente for conversar com o Renato, por exemplo, a respeito de engenharia, a gente vai perceber o quanto ele se atualizou ao longo dos anos. Tem gente que fala, nossa, eu lembro quando eu entrei na Bosch, as pessoas falavam, eu tenho 30 anos de Bosch. A gente teve um colaborador que completou 45 anos de Bosch, dentro da mesma divisão. Mas a gente fala que na Bosch a gente continua sempre aprendendo. Então, é importante a gente sempre estar buscando se atualizar por meio de um curso, por meio de alguma troca com colegas, leituras, viagens, né? Então, busque atualizar-se. Pode passar. Na próxima tela, vocês vão ver aí os skills divulgados pelo Fórum Econômico Mundial para 2022, né? Veja que tem coisas que permanecem, tem competências que permanecem e tem competências que mudam ao longo do tempo. Então, é importante a gente se manter flexível para aprender, manter essa elasticidade da mente, se manter curioso, né? Manter essa vontade de conhecer coisas novas, de sempre se atualizar. Pode passar, Renata. Dentro dessa linha da atualização, também estão os nossos contatos, né? E aí eu diria para você, mantenha os seus contatos e cresça nisso, né? Faça networking. Oportunidades podem surgir, inclusive, por meio do networking. Ou oportunidades novas, ou oportunidades de aprendizagem, né? Sempre pense que você não vai só se apoiar no outro, mas que você vai apoiar outras pessoas e que é sempre uma troca. Nesse sentido também, eleja mentores ao longo do caminho. É muito útil ao longo da graduação, da sua carreira, em diferentes momentos, até da sua vida pessoal, que você tenha pessoas de referência com quem trocar, para ampliar a sua consciência a respeito das diferentes situações. Às vezes a gente vê as situações por um prisma só, e ter mentores
para a nossa carreira e para a nossa vida é muito importante. Isso amplia a nossa visão a respeito das coisas. E, por fim, a minha última recomendação para vocês é, se necessário, recomece. Não tenha medo de recomeçar e recomece por dentro. Se não estiver dando certo, vai entender dentro de você o que não está dando certo, por que eu não estou bem, por que eu não estou feliz, por que eu não me sinto realizado, e se for necessário, recomece sem medo mesmo, com coragem, porque se a gente é genuíno, né, se dedica, não tem como dar errado. É isso, gente. Queria saber se a Patrícia está por aí, ela está conseguindo nos escutar e se a gente consegue ouvi-la também. Eu estou te ouvindo bem, vocês me ouvem? Sim. Sim. Que bom. Eu estava brigando entre a live e o Meet, que bom que deu certo. Bom, peço desculpas, pessoal, aí com tanta dificuldade tecnológica e de internet. Vou me apresentar bem rapidinho para não atrasar muito. Eu sou a Patrícia Aquino, eu sou paulistana, morei em São Paulo com os meus pais e a minha irmã até me casar. Quando me casei em 98, me mudei para Itu, né, que é uma cidade a 60 quilômetros aí de Campinas, de vocês. Estou casada há 22 anos com o Arnaldo, tenho 2 filhos. O Matheus, que já tem 18 anos, estudando o primeiro ano de engenharia mecatrônica. Então está aí perto da vibe de vocês nesse momento. O Rodrigo com 16, ainda no ensino médio. E, enfim, meu marido é engenheiro também, então tem um monte de engenheiro na casa. Eu sou formada pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Estou formada desde 1993, 27 anos já. Parei de fazer conta. Não vamos entrar nesse detalhe, não é relevante. Não é relevante, não. Mas vamos ao que interessa. Aí eu estou formada em Engenharia Mecânica de Produção, eu fiz pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV e também fiz um mestrado em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV também. Eu trabalho na Bosch desde 2007, como a Anne falou, eu sou gestora da área de compras. Eu gosto sempre de contar um pouquinho do que é a área de compras, é uma área grande em abrangência, porque além da parte comercial tem a engenharia de compras, qualidade de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, controladoria. Então é um mundo à parte, do qual eu tive a oportunidade nesses 27 anos de vivenciar cada pedaço dele. Então é isso, gente, me apresentando para vocês, em resumo é isso, tá? Muito bom, Patrícia, obrigada. Vocês estão vendo, gente, que a gente tem, então, uma mulher e um homem em posições similares em termos de hierarquia, vamos falar assim, dentro da Bosch, e com origens diferentes, né? O Renato se formou numa universidade particular e a Patrícia numa universidade pública, muito também fruto da formação familiar deles, das condições, né? E aí eu queria pedir para o Renato contar um pouco da trajetória profissional dele. Legal. Vamos lá, pessoal. Bom, eu comecei a minha trajetória profissional aos 14 anos. Eu comecei no Senai, né? Então era nos anos 80. Olha que coisa, Patrícia. Anos 80. Eu nunca imaginei que ia falar isso. Não fala assim. Eu ainda estava na escola nessa época. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu comecei com 14 anos no Senai, então é uma escola técnica, né, que tem em todo o Brasil. Eu estudei aqui em Campinas. Eu fiz a mecânico. Então, eu estudava em paralelo, né, na escola normal, no período da noite, já com 14 anos, e fazia o Senai durante o dia, porque naquela época o Senai era durante o dia todo. Acho que alguns pais de vocês estudaram lá também, com certeza. Depois disso, com 18 anos, eu entrei na Bosch, só que eu tenho uma carreira um pouco diferente quando você compara com os demais, porque eu comecei no chão de fábrica, eu comecei como operador de produção. Eu comecei na própria Power Tools, olha que interessante, né? A divisão que eu estou hoje, eu comecei nela em 1991, eu comecei como operador, eu trabalhei por 5 anos até concluir minha graduação. Depois eu tive a oportunidade, depois de 5 anos trabalhando no chão de fábrica, ter uma oportunidade de ir para, como a Anne disse, a Bosch, são várias empresas dentro de uma, né? Então eu saí de uma divisão que era ferramentas elétricas, fui para uma divisão automotiva. Depois de 5 anos, para ser supervisor de chão de fábrica. Então, eu era supervisor de produção, eu trabalhei no segundo turno, no terceiro turno, no primeiro turno. Nesse momento, nasceu meu filho. Então, imagina, eu tinha 26 anos, o Pedro pequenininho,
trabalhando no terceiro turno. Depois disso, eu me tornei chefe de fabricação, que era o responsável pela manufatura. Passou mais alguns anos, eu me tornei responsável também pela engenharia de manufatura, né, na automotiva. Eu trabalhei naquela divisão que é o bico injetor, né, dos carros, do flex fuel, toda aquela tecnologia que começou aí no final dos anos 80, dos anos 90 aqui no Brasil. Depois eu tive a grande oportunidade da minha vida, em 2010 aproximadamente, eu me tornei gerente e eu fui morar na Alemanha. Eu tive uma expatriação, na divisão de automotiva também. Eu morei por 5 anos com a minha família na Alemanha. Eu morei 2 anos e meio em Bamberg e 2 anos e meio em Nuremberg. Dentro da Alemanha, eu trabalhava numa divisão que nós chamamos de lead plant. Você imagina assim, tem todas as plantas, né, todas as fábricas do mundo, aonde você tem uma padronização dessas plantas, das ações, dos processos produtivos e uma central que fica na Alemanha. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa parte. Então, eu tive muitas viagens ao Japão, Coreia, China, México. E depois dos 2 últimos anos, eu fiquei na parte de transferência de linhas, né? Então, você pegava uma linha de produção da Coreia e mandava para o México. Então, tem toda essa... Então, foi uma época muito rica, não só para o Renato como profissional, mas também para a minha família, né? Então, a minha esposa estava comigo, meu filho, Pedro, na época, tinha 10 anos. Não foi simples no início, né? Ele sofreu muito. Você imagina uma criança com 10 anos, eu tirei da escola aqui, de repente põe dentro de uma escola alemã, e nós fizemos questão de ele estudar numa escola alemã para ele poder aprender realmente a cultura alemã. Então ele aprendeu o idioma, que foi extremamente relevante e é muito importante na carreira dele agora, a partir de agora. Depois, em 2015, eu retornei para o Brasil, após 5 anos na Alemanha. Aí eu voltei para a Power Tools, onde tudo começou. Aí eu tive o prazer de encontrar a Anne e a Patrícia aí nessa minha carreira. A Patrícia, nós fomos já a par desde o início que eu cheguei, então eu fui para a gerência de qualidade apenas. Eu era responsável pela gestão de qualidade para a América Latina, da Power Tools. Depois, em torno de 2016 e 2017, eu fui para a engenharia de desenvolvimento e agora, nesse momento, eu acumulo as 2 funções, né, tanto de qualidade como gerente de engenharia de desenvolvimento. Realmente, assim, eu posso dizer para vocês que são 29 anos dentro da empresa, dessa maravilhosa empresa. É muito difícil discutir com o Bochiano, porque nós temos um orgulho muito forte da empresa que nós trabalhamos, mas realmente são várias empresas dentro de uma. Então, muita gente fala, nossa, Renato, você está há 29 anos na mesma empresa? Não, eu não estou na mesma empresa, né? Cada departamento que você vai, cada segmento que você vai, você aprende muito. E realmente é uma experiência fantástica. Eu acho que o nosso grande objetivo nessa noite, nessa live com vocês, é realmente, não é mostrar o certo ou o errado, é compartilhar experiências e inspirar vocês, tá bom? Acho que é isso, né, Anny? Muito bom, Renato, obrigada. Patrícia, conta para nós a sua trajetória profissional, então. Legal. Bom, como a Anny comentou, o meu início foi um pouco diferente do Renato, né? Eu basicamente até o 3º ano de faculdade eu só tive que estudar, né? Eu não trabalhava. E o primeiro grande marco que eu tive, aí eu fiquei refletindo sobre esses 27 anos, o que eu ia trazer para vocês e concluí que contar tudo ia ser longo demais. Eu separei alguns marcos aí para compartilhar com vocês. E o primeiro deles foi a minha primeira grande conquista, que foi a minha aprovação num processo de estágio para a Pirelli. O Grupo Pirelli, nos anos 90, em 91, ele era um sonho de consumo, o programa de estágio. E naquela época a concorrência era tão grande que a Pirelli ela fazia o processo de seleção dentro das faculdades. Então, pela localização dela, basicamente participava Poli, FEI, Mauá, e a concorrência era enorme, foram várias etapas até eu conseguir ser aprovada. E, enfim, foi um primeiro marco, assim, a primeira grande realização que eu tive. E eu queria dividir uma experiência também na Pirelli, que eu acho que contribuiu demais com a minha efetivação lá, porque a Pirelli foi também o meu primeiro empregador, e como vocês estão nesse momento, né, de estágio e início de carreira, eu acho que vale a pena pela mensagem que eu quero dividir aqui com vocês. Eu já trabalhava lá há mais de 1 ano e tocou o meu ramal, e era secretária do diretor superintendente, ele era o número 1 da Pirelli. E quando ela falou, eu gostaria de falar com a Patrícia, eu achei que ela tivesse ligado para a Patrícia errada, porque eu falei, eu não tenho o que eu tratar com esse homem, né? E aí eu descobri que era comigo mesmo que ele queria falar,
E eu falava, não tenho a menor ideia do que esse cara quer comigo, porque eu sequer imaginei que ele pudesse saber que eu existia. E aí eu fui para a sala dele e ele falou, oi Patrícia, tudo bem? Você estuda engenharia mecânica? Eu falei, estudo. Aí ele falou, então você aprende mecânica dos fluidos? Eu falei, eu aprendo. Ele falou, então eu tenho um projetinho para você. E aí eu fiz uma cara de paisagem, a melhor que eu podia, e ele falou assim, sabe o que é a conta de água da Pirelli está muito alta. E eu tentando entender o que aquilo ia chegar até a mim. E ele falou assim, eu acho que tem algum problema, deve ter algum vazamento, alguém está fazendo algum consumo errado, e a gente precisa descobrir aonde é. Imagina que eu era estagiária da qualidade, eu não tinha nada a ver com a conta de água. E aí eu falei, sei. Ele falou, então, o meu projeto para você é que você descubra se o nosso consumo de água está adequado para o tamanho da conta de água. Aí eu tentando, né, pensar o que eu ia fazer, né, e o que eu ia falar, eu falei, que bom, com prazer. E onde está o projeto hidráulico daqui? Ele não existe, porque a planta é tão velha que não adianta ser atrás de um projeto hidráulico, porque já se construiu, desmontou, refez prédio, então ele não existe. Então, resumo, eu tinha que contar com a conta d'água de um projeto que não existia, de um negócio que não tinha absolutamente nada a ver comigo, e que eu não tinha nenhuma ideia de como ia começar. Eu saí da sala do homem, eu tenho comigo a lembrança do quanto a minha cabeça doía. Eu senti uma dor de cabeça tão forte, e a última coisa que eu podia imaginar é que aquilo era uma grande oportunidade para mim. E aí eu lembro que eu saí desorientada, entrei na sala de manutenção e falei, quem é a pessoa mais antiga desse prédio que trabalha em manutenção hidráulica? E aí veio um senhorzinho, acho que era João, José, nem me lembro o nome, e também não era tão senhorzinho assim, é que eu tinha 20 anos, então para mim ele parecia um senhorzinho. E eu falei, então eu estou com um sério problema, João, porque eu tenho que descobrir se tem um vazamento aqui, e eu não sei nem por onde começar, e eu precisava muito da sua ajuda. E aí a gente ficou mapeando cano, fazendo prancheta, perseguia todos os canos que existiam naquela planta monstruosa, e o projeto, que era um projeto que aparentemente era conta d'água, na verdade eu caí em mim o que significava aquilo. Eu tinha que aprender consumo de caldeira, consumo de torre de resfriamento, de banho, quanto era o consumo de um restaurante industrial. Fiquei amiga do guarda que ele fazia a leitura do hidrômetro de domingo para mim e assim por diante. Resumo da ópera, pessoal, o projeto virou um projeto lindo, de verdade. Eu lembro eu apresentando para o diretor superintendente, eu lembro da cara dele olhando para mim, ele agendou uma reunião com todos os gerentes e diretores da planta e colocou eu para apresentar o projeto. E aí aquele projeto da conta d'água virou um grande projeto, e eu vou dizer para vocês que essa experiência contribuiu muito para a minha efetivação na Pirelli. Então, a mensagem que eu quero dar para vocês é assim, todas as grandes oportunidades da minha vida não foram nas minhas atividades de dia a dia. Elas foram sempre coisas que surgiram para mim de uma forma, inclusive, bastante estranha, várias delas, e que enxergar como uma oportunidade não foi tão simples assim, mas elas se tornaram. Então, tentem praticar esse olhar, que foi difícil para mim aprender no começo, imagino que não é fácil para ninguém, porque eu tinha que tocar as minhas atividades somadas ao projeto. Mas fica essa mensagem, essa mesma situação que eu descrevi para você, ela apareceu na minha vida várias vezes. Então, usem as oportunidades daquilo que está fora da área de atuação de vocês para também crescer profissionalmente. Aí eu vou pular um pouquinho mais rápido para não me estender tanto. Segundo marco que eu tive, aí eu pulando para 97, eu já estava na Electrolux, diferente do Renato, que tem uma carreira incrível na Bosch, 29 anos, eu fiquei pulando um pouquinho, sempre com o objetivo de crescer na área que eu tinha escolhido para mim. Então, eu já estava na Electrolux, a Electrolux é a líder mundial de eletrodomésticos, e lá em 97 eu consegui a minha primeira posição como gestora. Eu tinha 27 anos, eu trabalhava numa área de certificação de fornecedores, era uma área com 4 engenheiros e 3 técnicos, eu era a única mulher e a mais nova. E da noite para o dia eu virei chefe dos meus colegas. E essa sensação de virar chefe dos meus colegas foi tão desconfortável, e foi uma mistura de muita alegria, felicidade, realização por estar sendo promovida, e ali eu descobri que ser gestora era o que eu queria fazer da minha vida,
E descobri também que eu ia ter que aprender muita coisa, porque era muito difícil ser gestora. E também conviver com essa situação aí de ser a gerente dos meus colegas. Então, foi um marco bastante grande, deu tudo certo, fui muito feliz nessa posição, mas foi um desafio para mim. Aí, nesse momento, eu quis ir para uma área comercial, porque eu já tinha decidido que eu queria ficar em compras, e toda a minha experiência em compras até esse momento era numa área mais técnica, era com qualidade de fornecedores, com engenharia de compras, e eu queria ter uma experiência comercial, e eu consegui uma posição como gestora na Souza Cruz, que faz parte da indústria de tabaco. Lá eu consegui a gerência de uma área responsável pela comercialização de matérias-primas. Foi um passo super legal, porque eu saí de uma área técnica para viver uma experiência comercial e aprender. Em 2000 eu fui promovida, também assumi uma outra área de certificação de fornecedores na América Latina, e aí é um outro marco, porque começaram as minhas experiências internacionais. Então, eu pude ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a América Latina, Argentina, coisa que para a geração de vocês parece uma bobagem isso que eu estou falando, porque vocês já nasceram no mundo globalizado, né? Para mim não foi assim. Eu cresci, claro, em multinacionais, onde a globalização já era um fato, mas hoje, pensa que eu tenho uma área onde 100% dos meus colaboradores têm experiência internacional. No ano 2000 não era assim. Você conseguir ir para os Estados Unidos, para a Europa, né? Acho que a Ana e o Renato podem até complementar um pouquinho. Não era tão fácil assim, e foi realmente um marco, porque eu tive a oportunidade de estar com outras culturas, fazer viagens internacionais, representar a Souza Cruz nessas viagens, então foi um aprendizado muito legal. 2001, marco fantástico, nasceu meu filhinho, Matheus, veio ao mundo no final de 2001, e aí começou uma nova fase da minha vida. Como ser uma executiva e ter uma família, ter marido, filhos, né? E aí, durante 2 anos, eu continuei nesse mesmo caminho, né? E quando chegou em 2003, eu queria ter meu segundo filho. E aí não dava para eu morar em Itu, ir para São Paulo todos os dias, ter o Matheus bebê, ter um segundo filho com essa logística toda. E aí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional. Eu pedi demissão da Souza Cruz e durante 3 anos eu fui trabalhar com meu marido, numa construtora que é dele, de pequeno porte. Foi um momento também específico da empresa, ele tinha um projeto novo, estava precisando de recursos e foi a hora que eu pude me dedicar mais à minha família. Eu tive mais flexibilidade para cuidar dos meus filhos, né? Fiquei grávida novamente e aproveitei esse momento para fazer a minha segunda pós-graduação. Então foram 3 anos com maior flexibilidade para a minha família. A ideia não era durar tanto tempo. Meu segundo filho nasceu bebê chiador. Quem não sabe o que é um asmático, né? Então a gente teve algumas dificuldades iniciais. Hoje não, desde que eu entrei na Bosch ele tem 0 problemas com asma, mas teve aí uns 2, 3 anos de bastante dor de cabeça aí pra gente. Então fica aqui uma mensagem também esse não era o desenho linear que eu construí para mim, mas eu consegui ser feliz dessa forma, e mais que isso, em 2007 encontrar a Bosch, voltei para o mercado, e aí é um outro marco, e aí desde então eu estou na Bosch. Voltar para a Bosch não representou nenhum choque para mim. 3 anos fora do mercado corporativo, quando eu voltei parecia tudo mais ou menos com a mesma cara, então nenhuma grande mudança. Os meus filhos em 1 semana estavam completamente adaptados com a ausência da mãe, uma coisa impressionante, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava, mas deu tudo certo, o importante é que eles ficaram felizes. E desde então eu estou lá. Em 2009, um grande marco para mim na Bosch, eu fui promovida gerente de um departamento de controladoria na América Latina, controladoria em compras, era a única área de compras pela qual eu ainda não tinha passado, eu tinha experiência em qualidade, engenharia de compras, área comercial, faltava controladoria, então foi um marco para mim, e mais que isso, nós fizemos um trabalho tão legal, que em 2011 eu fui convidada para ir para a Alemanha, morei lá com a minha família,
Então, foi o marido e os filhos a tiracolo. Foi uma experiência incrível. Eu recomendo que todos vocês façam isso, não tem preço. Você morar em outro país, vivenciar outra cultura, além de um desenvolvimento profissional sem igual, como o Renato comentou, mas é também uma experiência pessoal incrível, né? Meus filhos em escola alemã, tendo que aprender o idioma, eu tendo que aprender alemão, enfim, uma outra cultura, foi muito bom. E desde 2013 eu estou na PT, foi onde eu encontrei a Anne e o Renato, e aí também com uma oportunidade que veio coroar aí minha carreira, tive uma outra promoção, promovida para onde eu queria chegar, né? Quando eu entrei na Bosch, eu falei, eu quero me tornar uma SL2, conquistei isso em 2013. SL2, para vocês que não sabem, é uma nomenclatura da Bosch para um determinado nível, né, de gerência sênior. E coroei tendo a responsabilidade por compras em ferramentas elétricas com todas essas áreas debaixo de mim, área comercial, engenharia de compras, controladoria, qualidade, desenvolvimento de fornecedores. Então, é uma oportunidade eu poder usar a experiência profissional que eu tenho com um time tão incrível como o que a gente tem lá. E sempre pertinho do Renato, que é meu parceiro ali do lado. A gente ri junto, a gente chora junto, na alegria e na tristeza, né, Renato? Então, era isso, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Patrícia. Vocês estão vendo, pessoal, que existem relatos aqui da Patrícia e do Renato de origens diferentes, né, de carreiras diferentes, mas muita coisa de sucesso em comum, né? Eu gosto muito de ouvir esse relato da Patrícia, da interrupção da carreira dentro de grandes organizações, porque a gente tem visto que o número de mulheres em áreas técnicas e liderança tem crescido dentro do nosso país. Graças a Deus, né, as coisas estão mudando. E às vezes a gente vê um movimento da mulher de abrir mão dos seus desejos, de coisas que são importantes, de até negar essas necessidades e esses desejos. E aí a gente escuta esses relatos. Para mim, no relato da Patrícia, fica muito nítido que cada coisa é seu tempo, sabe? Que se a gente confiar que a gente pode se dedicar para aquilo que é importante naquele momento, as coisas acabam dando certo. E no caso do Renato, para mim, o relato dele desconstrói muitas crenças, né? De eu não posso, eu não consigo, para mim não vai dar certo, né? Quantas superações, né, ele teve, começando no chão de fábrica e hoje na posição que ele está. Para mim são duas histórias de carreira de sucesso. Se vocês conhecessem eles no dia a dia, então vocês iam falar, nossa, realmente eles são líderes de muito sucesso. Eu queria perguntar para o Renato, quais, no seu ponto de vista, Renato, foram elementos fundamentais para você chegar onde você chegou? Legal. Eu entendo o seguinte, como eu comecei no chão de fábrica, você tem que pensar assim, aproveitar todas as oportunidades que você tem. Então, muitas vezes, eu lembro que eu comecei a fazer a faculdade, né? Então, estudava, você imagina, eu trabalhava na Bosch Campinas e ia para Santa Bárbara do Oeste toda dia à noite, de ônibus, estudava, voltava e trabalhava. E você tem que ter muito claro, assim, quais são os seus objetivos, e naquele momento eu não imaginava assim, olha, eu quero ser um SL2, ou eu quero ser um gerente, eu imaginava assim, eu tenho que ser o melhor operador, ou fazer da melhor maneira, sem prejudicar ninguém, mas, sabe, eu tenho que fazer algo diferente dos demais para eu poder ter a minha oportunidade. Então, por exemplo, estudar. Na minha época, quem fazia faculdade, olha, a minha época, Patrícia, começou de novo os viés da... Começa, Renato, tu corta essa parte, vai, essa parte. Mas imagina o seguinte, quem fazia faculdade naquela época era muito bem visto. Então, por exemplo, poxa, eu tenho que me esforçar para fazer isso. Fácil não era. E assim, você tem que ter muita resiliência, porque você ouvia, cara, você está estudando para quê? Não adianta, você nunca vai ser... Então, você tem que ter essa resiliência muito forte, para assim, eu tenho meu objetivo. Claro que é muito importante você ter uma expectativa com a realidade muito bem alinhada, porque se você tem uma expectativa muito alta e uma realidade baixa, você vai se frustrar. Então, você tem que trabalhar muito forte dentro disso. E toda vez que eu tinha oportunidade que as pessoas não queriam fazer, por exemplo, você tem que ir para o terceiro turno, precisava alguém fazer terceiro turno. Eu ia, eu não tinha esse problema.
Eu precisava fazer algo diferente para poder mostrar o meu trabalho. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu entendo que é a resiliência. Realmente, a resiliência é muito importante, porque vocês vão ouvir muitos não na sua vida. Vocês vão ouvir muitas coisas, falar, cara, isso não adianta, não vai dar certo, esquece. Então, mantenha seu foco. Você tem que ter o seu foco muito claro, porque você tem que ter alguma coisa maior na sua cabeça para você poder atingir. Então, você não pode perder isso. Uma outra coisa extremamente relevante, que na função que eu estava, era resultado. Queira ou não, é uma organização e você precisa dar resultado. Ah, não, mas o amor, cara, é muito importante, a empatia, claro, mas você tem que ter resultado. Só que resultado, o grande diferencial de um grande líder e de um chefe é como você consegue esse resultado. Existe uma diferença muito grande como você pode atingir esse resultado. Então, essa é a diferença de um grande líder. E isso você tem que ter aquela... Aí você começa a entrar no interesse genuíno pelo ser humano e começa várias coisas que, como a Anne falou na abertura dela, você tem que vir de dentro para refletir na sua ação como gestor. Então, esse é um ponto extremamente relevante. E tem duas coisas para fechar a minha parte aqui. Eu acho que o autoconhecimento é muito relevante. A Anne tocou nesse tema, a Patrícia também tocou nisso. Eu entendo assim que os grandes problemas das grandes organizações são o ego. Eu sempre brinco com a minha equipe assim, quando chega alguma coisa, você percebe que começa a sair do controle, eu falo assim, pessoal, a gente quer resolver o problema ou ter razão? Se for para ter razão, a gente vai ficar 3 meses discutindo aqui. Se for para resolver o problema, 5 minutos. Então você tem que abrir mão de posições suas. Eu e a Patrícia, nós temos uma parceria muito forte, assim, nós somos privilegiados de ter um do lado do outro ali, porque assim, nós não temos aquele silo do departamento, sabe aquela coisa assim, ó, eu sou engenharia, ela é compras, e não adianta, se a Patrícia não estiver bem em compras, eu não vou estar bem. Então, muito mais importante do que o seu departamento é o negócio, é o todo. Então, isso leve para a vida também, sabe? A gente parar de pensar naquele círculo pequeno, a gente tem que ter eu brinco de subir o drone para 100 metros para você ter uma visão periférica muito melhor, para você tomar as melhores decisões. E o último ponto que eu acho muito importante desse do autoconhecimento é mostrar vulnerabilidade. Cara, eu não sou dono da verdade. Eu e a Patrícia, muitas vezes a gente está em reuniões que nós discutimos algumas coisas com a nossa equipe. Cara, as pessoas sabem muito mais, tem muitas mais especialistas num tema, vamos discutir um tema material. Materiais, eu tenho engenheiro de materiais que são muito mais gabaritado que eu e a Patrícia. Então você tem que ter essa vulnerabilidade e falar, cara, eu não sei o que é isso, você pode me explicar, me ajuda, para nós tomarmos essa decisão. Quando você mostra isso, você conecta as pessoas. Através do momento que você conecta as pessoas, todo mundo vem para o seu lado. Isso é automático. Então isso é um diferencial muito importante. E eu ouvi uma frase de um gerente, quando eu era novo, olha, imagina, faz muitos anos atrás, o Norberto Basque, o meu amigo pessoal até hoje, mas ele falou uma coisa quando ele saiu da Bosch, no último dia. Ele falou, Renato, a felicidade está no caminho e não no final. Então, muitas vezes a gente faz planos longos, fala, olha, quando eu for, não sei o quê, quando eu tiver a minha casa, a felicidade é agora, pessoal. Então, vocês têm que ter os objetivos muito claros na cabeça de vocês, como estudantes, como estagiários, logo estarão no mercado, mas principalmente vivam hoje. Comemorem as pequenas conquistas. Isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, pode ter certeza. Muito bom. E para você, Patrícia, o que foi fundamental no seu ponto de vista para você chegar onde você chegou? Então, eu gostaria de dividir assim, em 2 aspectos, um mais profissional, o outro um pouco mais pessoal. Então, vou começar falando do profissional. Eu acho que foi fundamental encontrar algo que eu realmente adorasse fazer. Eu adoro o meu trabalho. E encontrar essa área, encontrar o que eu gosto de fazer foi fundamental, porque por vezes você tem que trabalhar muito, muito, muito e mais um pouco, e você vai ter que deixar e abrir mão inclusive de outras coisas, e se você não estiver realmente envolvido com algo que você goste, fica muito difícil, né? Então tem que ser algo que, além de pagar as contas do mês, te dê realmente uma satisfação e uma realização profissional grande. E quando você tem essa realização profissional e essa satisfação, naturalmente o sucesso vem junto, você executa melhor o seu trabalho ele aparece de uma forma diferenciada e eu acho que o sucesso caminha junto. Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês tentem encontrar algo que realmente faça a diferença para vocês, algo que vocês olhem e falem, eu me realizo nisso, não é só uma questão de
de ganhar de dinheiro, de ter meu trabalho, é também uma questão de realização plena. O outro aspecto que eu acho fundamental vai na linha do autoconhecimento, mas é também buscar sempre autodesenvolvimento. E aí não entra só a questão da graduação, da pós-graduação, do MBA que eu comentei, mas a gente nunca parou de estudar. Então, nós temos, por exemplo, um programa de desenvolvimento de liderança, que a Anne é aí a nossa coordenadora mora aí de tudo. Nós estamos há 5 anos trabalhando para nos tornarmos líderes melhores, entendeu? E não é da boca para fora, isso é um esforço grande, com encontros anuais, treinamentos anuais, enfim, é um trabalho de preparação. E em alguns momentos era importante aprender alemão, vamos aprender alemão, agora é importante aprender espanhol, estamos estudando espanhol e assim por diante. Então, essa busca pelo autodesenvolvimento, não parem, né? Vocês estão saindo de uma universidade tão qualificada, a faculdade de vocês é assim, sonho de consumo de todo mundo na Bosch, entendeu? Todo mundo que quer contratar estagiário da Unicamp, eu tive vários, contratei vários, enfim, tem em vocês uma referência, mas não parem por aí, procurem sempre complementar essa formação, trabalhar com o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, como o Renato falou, que isso vai ser, com certeza, foram elementos fundamentais para mim. E o outro aspecto, ele é mais pessoal mesmo, está muito relacionado à minha família de origem, aos meus pais. Os meus pais, eles, desde muito cedo, eles sempre criaram eu e a minha irmã, valorizando muito a nossa formação e também o fato de nos tornarmos pessoas independentes. Então, não tinha outro caminho para mim e para minha irmã, a não ser nos tornarmos pessoas independentes. Eles não falaram vai ser executiva, mas eles falaram você precisa achar um caminho para você, né? Então, isso foi muito importante na nossa formação. E o outro é que eu tenho um grande parceiro na minha casa. Eu escolhi um marido que me ajuda demais, gente. E assim, não é pouco isso, e eu não estou falando isso porque eu sou mulher. Eu acho que isso é para qualquer um de nós, seja homem, mulher, seja um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira, com filhos, sem filhos, não informa a estrutura familiar, não importa isso. O importante é ter uma vida para dividir. E ter a vida para dividir é também dividir tudo, né? Inclusive fazer o jantar, cuidar dos filhos, para sobrar tempo para a gente poder também se dedicar ao trabalho, né? E ambos, né? Eu cubro o Arnaldo muitas vezes, o Arnaldo me cobre muitas vezes e assim por diante. E eu acho que isso foi fundamental. Na minha época não era tão comum isso, de verdade. Eu tenho várias amigas que tiveram muita dificuldade, eu estou falando de 27 anos atrás, né, pessoal? Fico muito feliz em ver como é a geração hoje. Isso não é tema para os meus filhos, eu vejo o pessoal que trabalha comigo, o quanto vocês fazem isso com muita naturalidade. Então, acho que para vocês isso não é tema, mas para mim foi, e eu tive muita sorte. Então, é isso que eu queria dizer. Muito bom. Só para dar spoiler para vocês, segunda-feira a gente tem um encontro de liderança com toda a América Latina. Vai ser a respeito de digitalização, e a gente vai falar sobre digitalização e compaixão. Olha que loucura. Pode parecer uma loucura, né? Porque a gente vai falar de compaixão dentro da organização, mas tem tudo a ver com o que a Patrícia e o Renato falaram, de a gente buscar autoconhecimento, abrir mão do ego, para olhar para o negócio e fazer aquilo que é melhor para todo mundo, e não para o nosso departamento, para a nossa área. São temas que a gente toca profundamente dentro da nossa organização. Próxima pergunta que eu tenho para eles, e aí eu encerro por aqui, a gente abre para o pessoal, se a gente tiver perguntas. Queria saber do Renato quais foram as maiores dificuldades que ele encontrou ao longo da carreira dele. Bom, a gente tem acho umas 2 horas para falar agora ou não? Não, mas brincadeira. Eu listei alguns pontos porque são épocas, né? São momentos. Mas acho que o grande primeiro momento que eu tive muita dificuldade, se for eu me lembro que não era fácil, é essa coisa de você trabalhar o dia todo e estudar à noite. Isso realmente não é simples, né? Realmente eu reconheço muitos colegas, né? Tem muitos colegas dentro da Bosch que têm essa vida, não é fácil.
Por isso que a Patrícia trouxe muito bem, vocês são privilegiados, né, de estar numa universidade fantástica, vocês terem o tempo para estudar, como meu filho hoje também tem essa oportunidade, isso é muito rico, então eu acho que esse é o primeiro momento que eu tive muita dificuldade na minha carreira, porque lembra que eu falei para vocês, né, você recebe, muitas pessoas te criticam, te falam, você está estudando para nada, não sei o quê, e toda aquela dificuldade financeira, canseira, mas realmente, então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto de toda a minha carreira, que eu tive muita dificuldade, eu acho, é a instabilidade econômica que o Brasil tem. Né, você tem vários projetos, você tem uma plataforma, você fala assim, não, agora nós vamos para o caminho A. Aí, de repente, vem a pandemia Covid-19. Muda o mundo, muda totalmente o que nós tínhamos pensado. Eu, a Patrícia e a Anne, nós temos uma organização que em abril era menos 20, de repente em julho é mais 30, então você tem uma instabilidade muito grande, então aí traz a sua flexibilidade, adaptabilidade, que é muito, muito importante. Então assim, vocês não podem ter aquela linha, sabe, única, falar, olha, o certo é aqui, então nós não vamos sair daqui. Hoje não existe mais. O que era excelência ontem, hoje já não é mais excelência. Então você precisa, a Patrícia trouxe muito bem esse autodesenvolvimento, essa busca, então nós temos que estar muito antenado para essas transformações. Vocês não imaginam o que é para nós estar participando dessa live, isso aqui já é uma transformação para mim, para a Patrícia, nós estamos aqui, mas sabe, nós estamos se adaptando. Quando o Danilo falou, eu vou sair de uma plataforma e vou entrar na outra, eu falei, nossa, mas eu me adequei tanto na primeira, agora eu vou ter que fazer tudo com a outra. Então vai vendo, gente, como é complicado. Eu escrevi para a Patrícia assim, olha, vão pedir alguma coisa para nós. Ela falou, pelo amor de Deus. Eu falei, eu derrubo a linha e caio. Eu falei, não fico. Mas, então, eu acho que essa instabilidade que o Brasil traz, ao mesmo tempo, nós somos muito mais preparados para o mundo, né? Os alemães reconhecem muito isso da nossa região, porque, cara, não tem lugar no mundo que tem tantas transformações igual o Brasil tem. Então, isso é muito legal na América Latina. E por último, eu acho que foi um pouco pessoal, foi assim, você morar fora. É fantástico. Realmente fui para a Alemanha, né, tem todo o bônus, mas tem muitos ônus. Tem muitas coisas que você realmente tem que se desafiar. Para uma mãe, para um pai, ver seu filho com 10 anos numa escola, né, totalmente diferente. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei, Pedro, mas o que aconteceu? Você tem que voltar para a professora, o que quer dizer essa pergunta? Ele falou, pai, eu não entendo o enunciado. Realmente, então aí já estamos com um problema mais grave. Então são coisas que, imagina, você tem que trabalhar, você tem que suportar seu filho dentro de casa, e a sua mulher também, a Renata foi uma parceira fantástica, né, nesses 5 anos, morando na Alemanha, até hoje claro, né, ela está me assistindo, eu tenho aqui, né, senão... Mas assim, nos últimos 5 anos na Alemanha, foram desafios fantásticos, mas assim, testou realmente o que é família. Então, por isso que é muito rico, não só o profissional, que eu cresci muito, mas o profissional. Então, isso é fantástico. Eu acho que esses foram os grandes desafios assim, que eu me lembro. E por último, você não vai fazer a última pergunta, então eu vou emendar também, que é assim, o que eu mudaria na minha carreira? Eu me lembro uma coisa que é muito forte que eu passei, que assim, eu perdi muitos eventos do meu filho. Então, assim, o meu filho tinha 2, 3 anos, tinha festinha de final do ano da escolinha, e eu não ia nas festas porque eu estava fazendo alguma coisa de projeto, mas assim, muito importante, não é a Bosch que falava, você fica, era uma decisão minha. Então, o que eu falo para vocês é muito importante nesse momento, é extremamente relevante você se desenvolver, é extremamente relevante você estudar, mas você tem que ter um equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Isso é muito relevante, pessoal. A vida não é só corporativa, a vida tem muito mais coisas relevantes. Eu acho que o equilíbrio disso tudo é o sucesso de uma pessoa. Então, acho que isso que é o que eu mudaria dentro da minha carreira. Muito bom, Renato. Obrigada. E você, Patrícia, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira? É muito, muito parecido com a fala do Renato. Eu acho que a principal delas foi sempre conseguir balancear tudo, né? Então, como combinar tudo? Então, em diferentes fases, os desafios variavam. Então, teve a fase em que eu trabalhava muito de dia, a pós-graduação era à noite. Depois teve a fase das crianças pequenas, como conduzir com as crianças pequenas, como garantir que eu ia estar presente em tudo aquilo que eles precisavam e como não perder, né? Não ter perdas aí do
do desenvolvimento deles, como não deixar de lado a saúde, né, trabalhar e manter aí uma vida esportiva, uma vida ativa, enfim, balancear tudo não é fácil, é um desafio mesmo, não tem receita perfeita, não dá para dizer sempre tudo dá, o importante é que na média a gente consiga um bom balanceamento. Em alguns momentos alguém vai sair perdendo, né? Ou a empresa vai perder um pouquinho, ou a família vai perder um pouquinho, ou a saúde vai perder um pouquinho, mas o importante é que na média a gente não tenha grandes perdas, e acho que esse foi o desafio, mas também o que eu tive de sucesso. O outro ponto é muito parecido com o que o Renato falou da instabilidade do nosso país, eu queria traduzir de uma forma um pouquinho diferente, mas é assim, como o nosso país é muito instável mesmo, vocês podem imaginar como líderes o tipo de pressão que chega até a gente, né? Não está dando resultado, é menos 20, agora é menos 5, agora... Se a gente for transferir para o nosso time tudo que chega para a gente, ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Vai ficar todo mundo nervoso e ninguém vai sair do lugar. Então, o desafio que eu vejo, isso está presente no dia a dia do Renato, da Anne, no meu, enfim, é como ser um colchão, como a gente precisa ser um filtro entre a organização e os nossos times, como dar uma amortecida nesse impacto que chega até a gente. Isso não é falta de transparência, porque a gente é muito transparente com os nossos times, a gente não fica escondendo o jogo de nada, mas como dosar um pouco melhor isso, para que eles fiquem tranquilos e possam dar o melhor deles, que é o que garante o sucesso da nossa empresa. Então, acho que esse é um desafio. Se vocês têm como objetivo serem líderes, serem gestores, serem gerentes, esse é, acho que é algo que vai permanecer para sempre. Eu realmente não vejo como não ter, e é importante saber lidar com isso. Isso foi desafiador para mim. Eu tive que fazer um autodesenvolvimento bom para também conviver bem com isso e também passar a melhor atmosfera possível para os meus times. Tá? E aí, se eu tivesse que pensar em algo que eu faria diferente, né, pegando um pouco também a fala do Renato, no meu caso, eu fiz opções logísticas muito difíceis, gente. O mais perto que eu cheguei do meu emprego foi 60 quilômetros. Então, eu ando hoje 120 quilômetros todo dia para ir e voltar. Já foi 200, então vocês veem que eu melhorei bastante. Mas realmente é uma pauleira. Eu fiz isso imaginando, claro, que isso era o melhor para minha família, em função aí dos negócios do meu marido também. Acho que a gente teve muito ganho com isso, mas hoje, se eu fosse recomeçar, eu acho que eu tentaria usar a minha imaginação e tentaria trazer algumas soluções um pouquinho mais criativas, porque isso pesou em alguns momentos e demorou alguns anos para eu me dar conta que pesou, né? Então, eu faria hoje, talvez, essa parte um pouquinho diferente. É isso. Muito bom. Obrigada. A gente vê, né, como são importantes aqueles pontos que eu trouxe para vocês, e a base é autoconhecimento, né? Se você conhece aquilo que é importante dentro de você, você faz escolhas mais assertivas, você toma decisões com maior segurança e você também lida com as dificuldades e com as vulnerabilidades da vida de outra forma, entendendo que tudo passa, né? Assim como as coisas boas passam, as ruins também passam. Vamos lá, não sei se a gente tem perguntas de quem está assistindo. Tem muitas perguntas, muitas. Então, eu vou tentar ir filtrando, juntando aquelas que se parecem para a gente responder em uma só. Eu vou começar, a pergunta foi, para vocês, o inglês é realmente indispensável para o avanço na carreira? E quais foram as principais dificuldades no início de carreira? Acho que eu posso responder sobre o inglês, né? Eu vejo assim, o inglês, ele te dá possibilidades diferenciadas, amplia o leque de oportunidades que você vai encontrar. Se você deseja trabalhar numa multinacional, você precisa do inglês. E multinacionais vão te dar outras possibilidades. São portas variadas que se abrem. Então, no meu ponto de vista, hoje é muito importante. Acho que as dificuldades, eles mencionaram, né, assim, ao longo da carreira. Não sei se tem alguma coisa que vem aí na cabeça de vocês de início de carreira, se
teve alguma dificuldade. Para mim, a dificuldade foi encontrar o trilho, sabe? Eu bambiei bastante, não fiz esse trabalho de autoconhecimento, de planejamento, então dei uma patinada antes de entrar no trilho. Eu posso comentar um pouquinho, falando do inglês, eu vou mais direto ao ponto, eu considero indispensável. Eu acho que, inclusive fora de multinacionais também, imaginando mesmo empresas nacionais, mas que tenham algum foco em exportação, ou até mesmo que queiram participar de iniciativas de atualização. Hoje a gente tem, via LinkedIn, uma porção de cursos disponíveis, né, e outras plataformas de educação em língua inglesa. Então, não é que a pessoa não vai conseguir emprego, claro que vai, mas eu acho que a abertura das portas vai ser muito maior se houver o domínio nesse idioma. Eu não acredito que a pessoa precise falar 200 idiomas, então a gente comentou aqui de uma situação muito situacional do Renato e a mim, a gente foi viver na Alemanha, então tinha que aprender alemão, mas eu não acredito que ninguém tem que sair estudando alemão, francês, espanhol, não é isso. Mas eu realmente acho que o inglês, ele faz a diferença. A minha dificuldade foi parecida com a da Anne, não é nem da demora, mas é que qual trilho seguir? Eu me lembro quando eu comecei os meus estágios, eu gostava de tanta coisa. Eu falava, nossa, mas essa área é legal, nossa, essa também é legal. E aí você tem que começar, né? E não é que aquilo precisa ser o seu trilho pro resto da vida, mas você vai ter que fazer uma aposta, né? Então, no começo, a dificuldade para mim foi seguir qual caminho que eu iria seguir. Eu tive dúvidas, né? O que é natural. Acho que todos nós nascemos para mais de uma coisa na vida, inclusive. Sim, só do meu lado, complementando a respeito do idioma, como a Patrícia falou, hoje é quase impossível, né? Todos os projetos que nós temos, que nós desenvolvemos, é tudo em parceria com a China, Alemanha, Malásia. Então, se você não tem o idioma, realmente dificulta. Claro que não é para todas as funções, mas uma função de gestão, até de engenharia de compras, você precisa, porque é muito globalizado, né? A Patrícia, eu acho que 40%, 60% dos seus fornecedores são fora do Brasil, então não tem como. E as dificuldades foram, acho que já colocado pelas colegas aí também, eu coloquei um pouco diferente delas, né? Eu não bambiei porque eu não tinha escolha, eu já estava no trilho, eu realmente tive que me adaptar e realmente trabalhar. Mas eu sou extremamente realizado na minha função, com certeza. Ju, você quer fazer uma? A minha pergunta era bem nessa linha de idiomas, que acho que a Patrícia respondeu bem, a gente é bem situacional, né, os idiomas. Eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre se programar para ser líder, né? Vocês falaram que vocês têm vários congressos e várias preparações, mas eu queria saber um pouquinho de o que vem de dentro da Bosch, o que vem de informação e o que vem um pouquinho do perfil e um pouquinho das vivências anteriores. Como vocês enxergam essa diferença? Eu não entendi a pergunta. Tá. Ser líder, né, tem alguns percalços, a gente tem o dia a dia e cada função, né, precisa de coisas diferentes. Eu queria entender um pouquinho de o que da liderança é trazido pela Bosch e o que é trazido de forma pessoal, um pouquinho de características pessoais ou alguns conhecimentos de vida. Uhum. Eu entendi bem, Ju. Eu vou tentar responder um pouquinho, aí a Anne e o Renato vão complementando, tá? Bom, falando um pouco da Bosch, não é porque eu trabalho lá, o Renato citou bem, Boschiana é uma desgraça, a gente adora aquilo lá, então a gente fala bem até não dá mais. Desde que eu entrei lá, eu perdi a conta da quantidade de treinamentos. Eu entrei, a primeira coisa que eu fui obrigada a fazer foi um programa que chamava Lead Program. Ele é um programa mandatório para líderes, ele tem uma duração, se não me engano, de mais de 1 ano, são diferentes módulos. Aí você é promovido para vou usar as siglas de lá, mas você tem a primeira promoção, a segunda, você tem que fazer programas também preparatórios para isso, que tratam de temas não só de estilos gerenciais, mas também, por exemplo, diferentes culturas, como lidar com as diferenças culturais, enfim, são temas variados, preparatórios, adicionalmente a programas de liderança, como que eu citei, que nós estamos há 5 anos
na divisão de ferramentas elétricas, com o único propósito que é de nos tornar líderes melhores. E aí, a gente precisa de umas 3 horas para a Anne contar tudo que nós trabalhamos nesses 5 anos. Não foi pouco, gente. A gente se reinventou. É isso que eu, quando me comparo com a Patrícia de 5 anos atrás, eu me sinto reinventada e muito mais feliz com o resultado. Mas isso é mérito o quê? Não só uma questão de esforço individual, que não faltou esforço individual, mas de um trabalho conjunto, né? De que a gente, como grupo, definisse aquilo que a gente queria ser e fosse desenvolvendo cada um desses atributos que a gente chama de atributos de um líder ágil, que nós mesmos definimos e fomos desenvolvendo em cada um desses encontros. Então, Ju, vindo da Bosch, vem um monte de coisa que eu só tenho a agradecer, inclusive, a essa empresa, por tudo isso, porque não seria fácil individualmente buscar, né? Agora, eu acho que a gente não pode deixar isso tudo só nas costas da empresa, e para isso, você tem hoje programas incríveis disponíveis no mercado, né? Seja eles via plataformas comuns, ou até mesmo situações onde você percebe que individualmente você tem que melhorar para correr atrás, né? Então, pensando um pouco aí nas características pessoais, eu não acredito que todo mundo veio ao mundo para fazer gestão de pessoas. Eu acredito que o perfil das pessoas, ele é um perfil variado e não existe nem melhor, nem pior, nem certo ou errado. A Bosch é uma empresa, por exemplo, que tem muita sorte de ter grandes especialistas lá. Sem eles, provavelmente a gente não teria ido longe, né? Eles não são bons em gestão, mas eles são muito bons naquilo que eles conhecem, eles têm um conhecimento específico muito bom. Quando a gente pensa num gestor, a primeira coisa que me vem na cabeça é, primeiro, você tem que gostar de gente, né? Então, tem que gostar de gente. Você vai trabalhar com pessoas de diferentes perfis, né? São pessoas diferentes, cada um com características diferentes, e dessa diversidade vem a riqueza dos nossos resultados. A riqueza da empresa, ela está justamente ligada na diversidade das pessoas. Agora, não é todo mundo que gosta de lidar com isso, as pessoas, e nem precisa, né? Então, essa é uma característica que eu vejo. Acho que comunicação, ela é uma característica importante. Você não precisa ser one-man show, nem one-woman show, não é isso que eu estou falando, mas você precisa se comunicar, se fazer entender e procurar ouvir, entender os outros, ser empático, né? Então, tem algumas características pessoais nesse sentido também. Se você é uma pessoa extremamente reservada, que gosta de trabalhar de uma forma mais individualizada, você gosta de fazer reflexões mais profundas, explorar temas específicos, você pode ser um talento incrível, a empresa vai te reconhecer por isso, provavelmente você vai ser um profissional reconhecido, mas não como gestor, vai ter que ir para um outro caminho. Talvez, Anne e Renato, vocês possam complementar um pouquinho aí, para não ficar um monólogo meu aí, que eu acho que você tem bastante aí a complementar. Tem uma coisa que eu queria falar, que acho que diferencia, assim, liderança, no meu ponto de vista, uma coisa. Não pode ser uma pessoa que tenha um perfil de abajur, que a luz fique nela, sabe? Mas tem que ter um perfil de luminária, assim, que ilumine os outros, que coloque foco, destaque nas outras pessoas, de forma que seja um facilitador mesmo. O Renato e a Patrícia falaram muito disso, dos outros terem conhecimento, né? Quando eles falaram de, por exemplo, um engenheiro de materiais, tem muito mais conhecimento. Se você tem essa habilidade, esse desprendimento, porque não é só competência isso tem a ver com uma atitude desprendida de se desprender das próprias vaidades que são inerentes de todo ser humano, né? Mas muitas pessoas nem se dão conta disso. Então, essa atitude de luminária, de colocar luz nos outros, de servir os outros, é super importante. Só para complementar, eu acho que a Anne, da fala da Anne e da Patrícia foram muito ricas, mas é um ponto que eu gostaria de ressaltar, nós temos um público grande de engenharia, né, para nos assistindo, e é muito importante, e isso depende muito de cada um de vocês, você decidir o que você quer para a sua carreira, né? Como a Patrícia falou, se você quer ser uma gestora de pessoas, ou se você, não, eu sou um especialista, eu quero me tornar o melhor engenheiro de solda laser. Então você tem que tomar esse cuidado, porque no passado, e isso a Bosch está corrigindo muito rapidamente, mas no passado se promovia os grandes especialistas a gestor, você matava o melhor engenheiro e criava o pior gestor.
Você entendeu? Então isso a empresa ela está se organizando para isso, mas nós, né, cada um de vocês precisa ter muito claro dentro de vocês. Eu e a Patrícia, a gente faz mentoring com várias pessoas e isso é um dos pontos que nós tocamos. O que você quer para sua vida, né? O que te faz feliz? Esse é um ponto muito relevante. E se você optar pela gestão de pessoas, é como a Patrícia trouxe, a Anne também, é o interesse genuíno pelo ser humano. Pessoal, vocês não têm ideia, assim, não é eu, a Patrícia, a Anne, nosso dia a dia não é só técnico, eu só não fico numa prancheta, num CAD, discutindo o projeto. Você discute desde o problema do filho de um colaborador, você tem que suportar as pessoas, porque a Anne trouxe muito bem, o nosso grande papel é ser um facilitador. Nós não temos que ser o destaque, nós temos que ser um facilitador, eu tenho que eliminar barreiras para o time poder avançar. E eu acho que isso é o grande mindset da gestão moderna, e é isso que é muito relevante para todos nós. A fala da Anne, né, e do Renato agora, e quando a Anne... Tá me ouvindo? Quando a Anne fala não é o abajur, é a luminária, essa fala dela é bem emblemática. Vocês vão estar numa fase inicial da carreira, onde, por exemplo, vocês vão para uma reunião e vai ser uma sensação muito boa quando vocês chegarem lá, se posicionarem, as pessoas falarem, olha, que incrível, o Danilo está certo, o Aju está certo, olha só o que eles estão propondo e tal. Hoje, o que me dá mais satisfação e reconhecimento profissional é quando eu estou numa reunião e alguém fala assim, o Arnaldo, do time da Patrícia, trouxe uma proposta incrível. Então, mais do que a Patrícia, o Renato, a Anne serem os provedores da solução, eles precisam ter times que deem a solução. E isso faz com que nós sejamos reconhecidos por pessoas que desenvolvem bem pessoas. Então, como eu sou reconhecido hoje na Bosch, é entender se meu time trabalha bem. Se meu time trabalhar bem, a Bosch fala, ela vai bem. Agora, se as coisas ficarem dependendo de mim individualmente, significa que eu trabalho muito mal, essa é a verdade. As pessoas que estão conosco, né? O Renato e eu, a gente tem uma fala que a gente brinca e a gente fala assim, se a gente deixar eles trabalharem, a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. E essa é, né, Renato? Não é nossa fala de sucesso, não é? De vez em quando a gente tem que aparecer um pouco, senão eles vão tirar nós. Não é. Teve outro dia, os times estavam tão bem que a gente falou, ai, Renato, vamos perder o emprego, será que dá para dar uma... Será que a gente pode aparecer um tiquinho, assim, só para garantir, né, que a gente não perde o emprego? Mas é isso, gente, brincadeira à parte, é isso. É realmente o que a Anne falou, é ser uma luminária. E se as pessoas abaixo de você brilham, significa que você está indo muito bem. Hoje, uma das maiores realizações profissionais que eu tenho na Bosch é ver o número de pessoas que trabalharam comigo e estão promovidas. Né? O número de pessoas que foram para o Talent Pool, o número de pessoas que se tornaram gestores, né? E claro, elas não se tornaram gestores por minha influência, não é isso, foi por mérito próprio, mas eu me sinto feliz de em algum momento ter feito uma partezinha, uma participaçãozinha nesse processo. É muito realizador para mim isso. Eu acho, e para fechar, o ápice da maturidade nesse tema que a Anne trouxe muito bem e a Patrícia complementou, é realmente você vibrar com o sucesso do outro. Isso parece simples falando, mas quando você vibrar pelo sucesso dos seus colaboradores, dos seus pares, não é só colaborador, dos seus pares, dos seus chefes, isso realmente você entendeu o que é a grande razão da história, né? Por que você está lá? E isso é lei do bem, pessoal, é consequência. Vai acontecer tudo correto na sua carreira. Não tem como dar errado. Olha, 29 anos, não tem erro. 29 anos dentro da Bosch, a Anne também tem uma grande experiência, a própria Patrícia, é o segredo do sucesso. É aquilo que você emite para o mundo retorna a você, né? Então, é isso mesmo, Nas pessoas, a gente também vai ter o mesmo tratamento. É uma pergunta muito votada aqui. A pessoa disse, eu vejo que várias empresas vêm exigindo algumas coisas muito a mais, né, além daquilo da minha área de estágio, como, por exemplo, experiência, conhecimento, licenciamento, entre outras coisas. E nisso acabo não me candidatando a essas vagas, pois não me encaixo na vaga. O que eu preciso fazer? Acho que duas coisas, buscar essas experiências e arriscar e se candidatar. Essa é o que eu faria. A Anne tirou
Ignora a exigência e vai, gente. Vai se inscrevendo, vai fazendo entrevista. É a sugestão que eu tenho para dar para vocês. Uma hora vai dar certo. E eu falo por mim, as contratações que eu fiz, nenhuma preenchia 100%, e deu tudo certo, cada contratação incrível, quanto talento não veio, né, e dá tudo certo, vai em frente. Eu acho que o impossível é aquilo que nunca foi tentado, sabe? Você não pode se assustar com esses pré-requisitos, é sério, isso é muitas vezes você tem que confiar em você. O não é coisa simples, mas o não você já tem. Cara, qualquer diferença do não, talvez já aumentou 30%. Eu tô dentro. Vai que você vai conseguir. Pior que tá, não fica. Não. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta. Eu estou no último semestre da graduação. Meu primeiro emprego foi o próprio estágio. Sinto como se estivesse atrasada já por ter 26 anos e pouca experiência profissional. Vocês acham que isso atrapalha em contratações? Não. Não acredito. Inclusive, você, primeiro que eu queria ter 26 anos. Eu também. Ela tá velha? Eu vou dizer que, nossa, como eu era... Eu vou sair da live, então. Mas vamos imaginar que você esteja se considerando mais experiente, né? Alguma vantagem a sua idade avançada, se comparado às pessoas que estão fazendo faculdade com você, você terá. Talvez alguma vivência a mais, alguma experiência, ou até um nível de maturidade um pouco maior. Mas, de novo, vá tentando. Uma hora você vai encontrar seu lugar. Às vezes não é ali, mas é através dali. Lembra dessa frase? Eu reforço, não vai atrapalhar em nada, gente. Eu tive 2 contratações, inclusive, 2 estudantes, exatamente nessa faixa etária, de 25, 26 anos, e de forma alguma isso depois pelo contrário, eram pessoas maduras, essa maturidade contribui. Também não estou fazendo nenhuma apologia que é bom ser mais velho, não é isso, é só que isso não vai atrapalhar, de forma alguma. Né? E realmente tem a vida inteira pela frente, então menos ainda, vai dar tudo certo. O mundo tem espaço para todos, né? Acho que isso é muito importante. Então, não pare, não coloque isso na cabeça. Não, se você entra no processo seletivo com isso na cabeça, você já vai entrar perdendo. Com certeza, isso não faz sentido nenhum. Pode ficar tranquila. Maravilha. Com as pessoas que tem um time de vocês, acredito que essa pergunta seja muito válida. Ela diz: quais são as características que vocês mais valorizam em um profissional? Acho que eu posso começar. Uma coisa que a gente valoriza muito dentro da Bosch é a colaboração, é a cocriação, sabe? Nós não buscamos em nenhum momento um super-herói. Eu não quero ter nenhum salvador da pátria. Então, cada vez mais, essa colaboração, a pessoa que consegue trabalhar em grupo, isso é um profissional muito, muito valorizado. E não é simples, pessoal. Não é simples, né? Porque, como a Patrícia disse, por exemplo, no meu time eu tenho 40 pessoas. Né? Eu tenho 5 diretos comigo, depois tem toda a galera de engenharia embaixo. E você organizar, são 40 pessoas, graças a Deus, todas diferentes. Mas o grande segredo do sucesso, a Patrícia trouxe isso, é essa diversidade de características de pessoas, mas o que eu, pelo menos o Renato, assim, admira muito é a pessoa que consiga trabalhar em grupo. Isso é um diferencial muito grande, porque muitas vezes eu brinco dentro da engenharia, os colegas vão entender. De futebol eu não entendo muito, porque eu torço pro time errado, eu torço a Ponte Preta. Você já imagina como começa aí a coisa, não é o forte meu. Mas não adianta você ter 10, camisa 10 do seu time. Não adianta você só ter astro, não vai resolver isso. Eu preciso de um cara que corra, eu preciso de um cara que ande, eu preciso de um cara que faça outra jogada, mas essa diversidade de características e sabendo trabalhar em equipe, isso é muito valorizado. Claro, a formação, os treinamentos, isso é indiscutível, né? Mas o que diferencia, com certeza, na minha opinião, é esse espírito de colaboração. A inteligência coletiva, a cocriação, isso é muito relevante.
Eu gosto muito também disso que o Renato comentou, da colaboração, mas tem um ponto que me chama muito a atenção, que é o fato do profissional que quer fazer a coisa acontecer. Sabe aquela coisa de não ficar selecionando atividade ou selecionando trabalho, mas ele quer achar a solução. E ele põe a mão na massa e pega firme e faz acontecer. Essa coragem, sabe, de fazer acontecer, de trazer soluções, de entender que a gente tem que tirar as barreiras da frente para trazer solução para o grupo, ou para o time, ou para um problema. Essa é uma característica, eu não consigo achar um adjetivo único. Espero que as minhas palavras tenham dado um pouco do que eu queria passar de mensagem, mas é isso, essa vontade de fazer acontecer, de tirar barreiras, de remover barreiras e trazer uma contribuição para aquilo que está sendo feito. Né? Anne, tem adjetivo para isso? Eu não sei nenhum. Acho que atitude, isso aí, atitude eu acho que define bem, atitude. E acho que uma coisa também que é uma base para nós são os valores, né? Acho que é um triângulo bom aqui a gente falar dessas três coisas, né? As duas que eles trouxeram, a colaboração, a atitude e os valores que para nós são indiscutíveis. Perfeito. Eu vou entrar agora na última pergunta, para não tomar muito tempo da próxima palestra. Antes disso, pessoal, a gente vai soltar o feedback agora, peço que vocês respondam, tudo bem? E a minha pergunta não quero usar esse termo, mas na época de vocês, tá? Olha aí, Renato, você ficou falando anos 80, olha aí o que virou. O tempo já deu, pode falar, vamos lá. Tem muitas oportunidades, como a gente tem hoje, por exemplo, empresa júnior, atlética, enfim, experiências que a gente tem na universidade, que é algo que o nosso evento promove, que é buscar além de uma grade curricular, aquilo de você viver a universidade, não o curso que você faz. E a universidade em si tem muitas oportunidades, seja ela qual for. E eu queria saber, na opinião de vocês, como vocês avaliam um estudante que entra no estágio e que você vê que ele tem uma experiência muito além da grade curricular. Qual que é a visão positiva, negativa? O que isso demonstra para vocês? Eu queria falar sobre isso. Na minha época, eu não estava antenada para essas coisas como eu vejo que vocês estão hoje. Então, eu não posso dizer que não existia essa oportunidade na minha universidade, mas eu posso dizer que eu não tinha essa consciência que vocês têm hoje. E, para mim, estudantes que se envolvem assim, são estudantes diferentes. Se você pegar o exemplo que a Patrícia deu da questão do consumo de água, veja qual teve que ser a atitude dela. Ali, sozinha, ela não ia resolver o problema. Ela teve que usar muito a habilidade dela de inspirar as pessoas, de colocar um mesmo propósito para todo mundo, de fazer networking e criar vínculo com as pessoas. E essas oportunidades dentro da universidade, elas estão muito relacionadas a isso. Vocês estão aprendendo muito mais que conhecimento técnico, vocês estão aprendendo a se adaptar a diferentes perfis, a criar vínculos, criar uma rede de relacionamento que pode abrir portas para vocês. E eu acho que esse é o grande segredo da vida, não só de uma carreira, mas para a gente superar as dificuldades que vêm pela vida, a gente, quando tem a idade de vocês, acha que vamos ter que trabalhar, pagar conta, viajar, beleza. Mas a vida te surpreende com problemas que você não esperava passar. E você não vai conseguir passar por eles sozinho, não adianta, não é só na carreira. Então, eu acho muito especial essa possibilidade, essa oportunidade que vocês têm e o fato de vocês se utilizarem disso. Vocês estão desenvolvendo coisas que vocês nem imaginam, mas que vão ser muito úteis para o futuro. Eu gostaria de complementar a fala da Anne. É incrível essa pergunta que você trouxe, Danilo, que eu vivenciei isso ontem à noite. O Pedro, meu filho, que eu falei para você, ele estuda lá na Unesp e ele está num projeto de um carro. Aí eu cheguei ontem da Bosch e falei, pai, eu queria mostrar para você, nós fizemos lá o plano econômico do nosso projeto, né? Eu falei, nossa, plano econômico? Nossa, eu com 22 anos não imaginava nem o que era, né?
E aí ele me mostrou, eu realmente fiquei impressionado. Eu falei, nossa, velho, me peça uns 2 slides aí que eu posso usar lá no projeto do Saia. Mas brincadeira à parte, assim, é muito bem estruturado. Então vocês têm uma vantagem, de novo, né, da universidade que vocês estão fazendo, das oportunidades que vocês têm, vocês chegam muito preparados para o mercado. Agora, o que vocês têm que... Eu vou falar o que eu falo para o meu filho, eu vou falar para vocês agora. O que vocês têm que trazer a vida é relacionamento. A vida não é uma planilha, a vida não é só isso, entendeu? A vida profissional de vocês não vai ser só a parte técnica que vocês estão desenvolvendo, que é fantástica e vocês têm que investir, mas é relacionamento. Então vocês têm que desenvolver essa habilidade de apresentar, de trazer as pessoas, conectar pessoas, porque o grande segredo do sucesso é o equilíbrio de gerações. É eu, a Patrícia e a Anne lá com a experiência e vocês chegando com essa força absurda e graças a Deus com uma cabeça muito diferente da nossa. Essa junção é segredo, é sucesso, pode ter certeza. Então o que vocês precisam como dica para vocês é realmente se conectar com as pessoas. É você trazer, é você alinhar o seu discurso. Não adianta você chegar para um cara de 50 anos, começar a falar a linguagem que vocês têm. Vocês têm que entender o público que vocês estão se conectando para se conectar da melhor maneira e realmente trazer a pessoa para o seu lado. Então isso é muito rico. Eu fico, assim, muito realizado, não como brasileiro, nem como profissional, mas como brasileiro, como nós temos potencial de mudar esse país. E isso está na mão de vocês. Então nós gestores, né, os mais experientes, temos que apoiar. Só que vocês também têm que trazer essa parte do relacionamento, é se conectar com a nossa geração para isso ser um sucesso. Acho que a Anne e o Renato já colocaram bem, mas pegando um pouco a fala, já indo direto ao ponto, eu acho que todos os candidatos que eu tive, estagiários que participaram de empresas júniores, enfim, com essa vivência adicional nas universidades, eles já entraram jogando, gente. É muito diferente. A postura, a questão da atitude, é um diferencial. Eu super valorizo isso, como pensando agora como uma pessoa que está contratando vocês, né? Eu valorizo demais e as pessoas que trabalham comigo valorizam isso demais. Então, continuem nessa pegada. Espero que a universidade de vocês cada vez mais desenvolva projetos ou, enfim, pequenos negócios e oportunidades para que vocês todos se envolvam com isso. Vocês aprendem muito, chegam extremamente qualificados e para nós é uma satisfação trabalhar com vocês. E eu espero todos vocês lá. Bom, infelizmente vamos ter que encerrar. Foi uma das lives mais acessadas até então da semana, então eu acredito que é um tema muito atual, principalmente para o público que a gente atende, e tenho certeza que todos os ensinamentos, todas as dicas foram muito valiosas. Gostaria de agradecer mais uma vez a Ana, o Renato, a Patrícia. Ju, abre o espaço para você agradecer agora também. Gostaria de agradecer a vocês pelo tempo, pelo compartilhamento de conhecimento, de experiência. Muito obrigada por compartilharem com a gente um pouquinho do que vocês já viveram e um pouquinho do que vocês esperam ver quando nós estivermos juntos com vocês. Obrigada. É isso aí. Agora eu abro espaço para cada um, dar um recado final, uma mensagem final. Fiquem à vontade. Obrigada, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. A gente está à disposição tanto para receber os currículos de vocês, quanto para compartilhar mais coisas. A gente tem muita gente especial dentro da Bosch. Eu gosto muito de falar com o Renato e com a Patrícia. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu chamo eles, porque os dois, para mim, são modelos de liderança, e aí fica muito fácil. Mas nós temos excelentes líderes, pessoas com conhecimentos super interessantes de ferramentas ágeis, transformação de liderança, inúmeras coisas que podem ser interessantes para vocês, e a gente se coloca à disposição. Um grande abraço para todo mundo e muito sucesso para vocês. Queria agradecer também a oportunidade, pessoal. Foi para mim, é um prazer dividir o que foi a minha experiência, ouvir vocês. Eu quero deixar também, através da Anne, nossos e-mails, nosso telefone, todos convidados para tão logo a gente possa fisicamente nos encontrar, que vocês, quem quiser ir lá, visitar a nossa empresa, tem um grupo incrível que trabalha com a gente, pessoas de todas as idades,
gerações diferentes, gêneros diferentes, enfim, é um grupo diverso. Tenho certeza que eles vão adorar receber vocês, então, se houver essa oportunidade, o convite está feito. Enquanto não há oportunidade, vocês têm nossos e-mails, fiquem à vontade, qualquer questionamento específico, qualquer coisa que vocês acreditem que a gente possa ajudar, vai ser um prazer para mim, tá? Também agradecer a vocês, acho que a Anne e a Patrícia falaram bem, nós nos colocamos à disposição de vocês, eu espero que nós conseguimos passar alguma mensagem, né, de visão de mercado, de carreira. Acho que o grande recado para vocês, assim, acreditem em vocês, sabe, não deixe ninguém destruir o sonho de vocês, continue trabalhando firme, porque nada supera o trabalho. E o Robert Bosch, ele tem uma frase que eu acho fantástico, né? Que antes do trabalho, o trabalhador. Então, de novo, pensem em o equilíbrio da vida pessoal e profissional, trate bem as pessoas, tenha esse interesse genuíno pelo ser humano e trabalhe para o mundo melhor, porque conhecimento e base vocês já têm, que é uma excelente universidade. Estamos lá de portas abertas para vocês, tá bom? Sintam-se privilegiados, eu acho que essa é a palavra. São mesmo. Perfeito. E nunca se esqueça que tudo aquilo que a gente emite para o mundo, a gente recebe de volta. Com certeza. É isso aí. Eu encerro essa live e agradeço a todos que estiveram presentes. Abraço.